Bom Bom dia, dia. professor. Bom dia, Bom professor. dia. Bom dia, uma boa semana para todos, uma semana muito produtiva para todos. Vamos lá, deixa eu colocar aqui minha listinha de chamada. Deixa eu achar onde é que tá. Dá para ver aí, pessoal? Tá carregando. Hoje é dia 19, é isso? 19. Tá? Aline? Amanda? Lisa? Presente, professor. Presente. Bruna? Presente. Camila? Presente. Andara? Presente, professor. Davi? Presente, professor. Emily? Presente, professor. Gabriel Martins? Gabriel Victor? Presente. A mais, né? Principalmente Gabriela Alves? nesse dia a gente Presente. ficou ocupado, né? Júlia Bonilho? Guilherme Lopes? Ele escreveu presente no chat. José Carlos? Presente, professor. Júlia Caroline? Presente. Cauã? Cauê Galdino? Presente. Cauê Galdino? O Levi escreveu presente no chat. Luana? Scaler? Presente, professor. Ortega? Lucas Ortega? Luiz Vinícius? Professor. Presente. Oi? Presente, esqueci de responder, Juliana. Murilo Aguiar? Presente. Deus Almir? Murilo Cavalcante? Pedro Soares? Pétala? Presente, professor. Rafael Felipe? Professor, o Pedro está presente. Ele escreveu no chat. Sofia? Eu. Stephanie? Thomas? Weimar? Victor Hugo? Victor Augusto? Yuri? Muito bem. Deixa eu voltar lá. Professor, o Vitor Augusto escreveu presente no chat. Ok, deixa eu ver aqui então. Júlia Bonilho, Cauã. Deixa eu admitir aqui. Marca só um instantinho. Cauã chegou agora. Vitor Augusto escreveu no chat. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Não tem jeito, tem que dar uma checada aqui. Só um minutinho, pessoal. Guilherme Lopes, Levi. Tá. Pedro Soares, beleza. Deixa eu só ajustar aqui, pessoal. Todo mundo marcado? Todos. Beleza. Deixa eu voltar então lá. Ficaram os exercícios lá, semana passada, né, que vocês fizeram, a respeito das leis ponderais e lei volumétrica, né? Vamos corrigi-lo então. Deixa eu colocar aqui a apostila para vocês verem. Dá para ver a apostila aí, Túlio?
Sim. 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 Deixa eu ampliá-la. Então tá lá. Aí na página 20, né? O primeiro exercício aí na página 20, ele fala que ao realizar determinado experimento no laboratório, um aluno observou que um pedaço de palha de aço, após alguns dias exposto ao ar, teve sua massa aumentada. Ao contrário, uma vela acesa diminuiu após alguns minutos de queima. Como é possível explicar essas observações? Bom, se você queimar um pedaço de palha de aço, o ferro do aço vai reagir com o oxigênio do ar para formar um óxido, né? Óxido de ferro. Então, como você tem a entrada de oxigênio para formar uma substância, a massa vai aumentar. A reação química está, né, formando um produto que está agregando, que está entrando oxigênio. Então, há um aumento da massa. Agora, quando você queima uma vela, você tem substâncias na vela que estão reagindo com oxigênio para formar gases. E esses gases que saem do sistema fazem com que a massa diminua. Não é que o princípio da conservação da massa não é respeitado, é que está envolvendo a entrada de um gás e saída de um gás. O sistema está aberto, né, no processo. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. No segundo, beleza. No segundo exercício, ele fala por que as observações de Lavoisier são válidas apenas para ensaios realizados em sistemas fechados. É o que nós falamos, né? Como você tem reações que envolvem gases, entrada, né, de gases e saída de substâncias gasosas, se o seu sistema for aberto, esses gases, né, vão escapar. E aí você não consegue, né, medir, né, a conservação da massa. Então, todos os experimentos têm que ser feitos em sistemas fechados para você preservar os gases dentro dele e conseguir medir a massa, né, desses gases envolvida nas reações. Então, sempre sistema fechado. Ok, galera? Ok, professor. Ok. O terceiro exercício, diferencie a lei da conservação das massas da lei das proporções definidas. A lei da conservação das massas diz que a massa se conserva. A soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos produtos, né? É a lei de Lavoisier. Se refere, então, à conservação da massa. Já a lei das proporções definidas, a lei de Proust, diz que reagentes e produtos, eles mantêm uma proporção em massa fixa. Eles reagem numa proporção fixa entre si. Tranquilo, turma? Professor, eu poderia explicar a lei da conservação de massa de novo, por favor? A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. É a lei da conservação da massa. A soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos produtos formados. Ok, Tranquilo? agradeço. Tranquilo. Vamos lá para o exercício 4, aí na página 21. Então, ele quer que você complete essa tabela usando as leis ponderais, né? Então, na tabelinha que ele coloca aqui, é uma reação entre ácido clorídrico com hidróxido de sódio para formar cloreto de sódio e água. Então, ele coloca aqui na primeira informação 73 gramas de ácido clorídrico com 80 gramas de hidróxido de sódio. Formam 117 gramas de cloreto de sódio. E quanto que vai formar de água? Vai formar 36 gramas de água, porque a soma da massa dos reagentes, 73 mais 80, tem que ser igual à soma da massa dos produtos, 117 mais 36. Tudo bem, pessoal? Sim. Agora vejam, na segunda linha, de 117, usou 11,7 de hidróxido de cloreto de sódio. Na verdade, formou, né? 11,7 de cloreto de sódio. Formou uma quantidade 10 vezes menor do que na primeira reação, na primeira linha. Então, todos os outros reagentes e produtos vão, né, reagir na mesma proporção, 10 vezes menos. De 7,3 de ácido clorídrico, vai usar 7,3.
10 vezes menos. De hidróxido de sódio, que usou 80, vai usar 8, 10 vezes menos. E vai formar de água 10 vezes menos, de 36 para 3,6. Tudo bem, pessoal? Professor, rapidinho, na primeira, por que dá 36 a água? Tem que ser a soma da massa dos produtos tem que ser igual à soma da massa dos reagentes. Se você fizer aqui 73 mais 80, tem que ser igual ao dos produtos, 117 mais 36. Vai dar o mesmo resultado? Exato. Ok, agradeço. Agora vamos lá, na terceira linha. 6,5 é a quantidade de ácido clorídrico. Com relação à primeira reação, né, eu tinha 73, eu estou usando agora a metade, 36,5 de ácido clorídrico. Então, todos os outros vão reagir na mesma proporção. A metade do que eu usei na primeira. Hidróxido de sódio, de 80, eu vou precisar de 40. Cloreto de sódio, formou 117, vai formar a metade, 58,5. De água, tinha formado 36, vai formar a metade, 18. Tranquilo, turma? E, finalmente, Sim. na quarta linha, né, está mostrando aqui que formou 72 de água. Comparando com a primeira linha, a primeira reação, de 36, dobrou, né? Foi para 72. Dobrou a quantidade de água formada. Então, os outros também têm que dobrar a quantidade, proporcionalmente. Cloreto de sódio era 117 lá em cima, na quarta reação vai ser o dobro, 234. Hidróxido de sódio era 80 na primeira, vai dobrar a quantidade para 160. E ácido clorídrico, a primeira foi 73, então na segunda tem que ser 146. A quantidade também dobra, proporcionalmente. Tranquilo, turma? Sim. Sim, tranquilo, professor. Muito bem. Vamos adiante. Vamos lá para o exercício 5. Aqui ele fala do pão de queijo, né? E os seus ingredientes. Então, para fazer os pães de queijo, aquilo, o que vai precisar? 500 gramas de polvilho, um copo de água, um copo de leite, meia xícara de óleo, 2 ovos e 100 gramas de queijo parmesão. Essa quantidade dá um rendimento de 30 pãezinhos. Qual será a quantidade necessária de cada ingrediente para preparar 120 pães de queijo? Então, a quantidade é 4 vezes mais, né? De 30 pãezinhos para fazer 120, eu preciso de 4 vezes mais cada um dos ingredientes. Então, eu multiplico todos os ingredientes por 4, né? A proporção vai ser essa. Então, eu vou usar 2 quilos de polvilho, 4 copos de água, 4 copos de leite, 2 xícaras de óleo, 8 ovos e 400 gramas de queijo parmesão. Basta multiplicar a receita por 4. Qual a lei ponderal, né? Qual lei ponderal está relacionada com o aumento dessa receita? Das proporções definidas, né? A lei de Proust. Eu estou mantendo as proporções de cada um dos ingredientes. Tranquilo, turma? Tranquilo. Sim. Vamos lá para cima. Aí fala no exercício 6. Durante a realização de um experimento... Muito rápido. Oi? Eu volto aqui, ó. Agradeço. É porque o senhor indo muito rápido. Só um momento, deixa eu tirar 30. Pronto, já tirei. Agradeço. No exercício 6, durante a realização de um experimento, um aluno colocou cuidadosamente 65 gramas de zinco metálico dentro de um Erlenmeyer contendo 98 gramas de ácido sulfúrico. Após a reação, a qual resultou na formação de solução de sulfato de zinco e gás hidrogênio, constatou-se uma diferença de massa. Considerando as leis ponderais estudadas, explique a diferença de massa registrada no final do experimento.
Bom, se liberou gás hidrogênio na reação, esse gás hidrogênio saiu do Erlenmeyer, né? O sistema estava aberto. Então, conforme a reação foi acontecendo, esse gás hidrogênio foi sendo liberado para a atmosfera. E, claro, como ele saiu do sistema, quando você mede a massa inicial e a massa final desse sistema, vai dar uma diferença. Tudo bem, pessoal? Sim. Tudo Pra mim, bem. tá bom. Aí vem o item B. O item B, ele diz que, ao realizar o mesmo experimento em um sistema fechado, foram produzidos 2 gramas de gás. Qual a massa de sulfato de zinco formada, considerando que os reagentes foram totalmente consumidos? Então, vamos ver aqui no enunciado que ele disse que colocou 65 gramas de zinco, colocou 98 gramas de ácido, aí aconteceu a reação, falou que liberou 2 gramas de gás hidrogênio e formou um outro produto, né, chamado sulfato de zinco, que ficou dissolvido lá na solução. Então, a reação química está aqui. Zinco metálico reage com ácido sulfúrico para formar sulfato de zinco e gás hidrogênio. A equação química é Zn, do zinco, mais H2SO4, o ácido sulfúrico, formando sulfato de zinco, ZnSO4, mais gás hidrogênio, H2. As quantidades em massa de cada um deles. Zinco metálico, 65 gramas. Ácido sulfúrico, 98 gramas. Então, vejam que foi formado aqui 2 gramas de gás hidrogênio. A soma das massas dos reagentes aqui, 65 mais 98, 163 gramas. Foi o que eu coloquei de reagentes. Quanto que tem que formar de produtos? A soma da massa dos produtos também tem que dar 163 gramas. É a lei de Lavoisier, lei da conservação da massa. Para que isso aconteça, se formaram 2 gramas de gás hidrogênio, devem ter sido formadas 161 gramas de sulfato de zinco. Tranquilo, galera? Tranquilo. Muito bem. No item C, para a mesma reação, qual é a massa de zinco necessária para reagir com 196 gramas de ácido sulfúrico? O que nós vamos fazer, então? Vamos escrever a equação de novo. Zinco mais H2SO4, formando sulfato de zinco, ZnSO4, mais H2. Da reação anterior, nós vimos o quê? Que quando nós usamos 65 gramas de zinco, nós vimos isso aqui em cima, né? Aqui, 65 gramas de zinco, nós usamos 98 de ácido sulfúrico. Essa proporção entre eles. Então, se com 65 gramas de zinco eu preciso de 98 gramas de ácido sulfúrico, para usar 196 gramas de ácido sulfúrico, qual a quantidade de zinco necessária? X. É uma regra de 3. É proporcional. Concordam? Se para 65 de zinco uso 98 de ácido, usando 196 de ácido, quanto de zinco que eu vou precisar? X. Multiplico isso em cruz. X vezes 98 é igual a 196 vezes 65. Isolo o meu X e calculo 130 gramas de zinco metálico. Tudo bem, pessoal? Todo mundo lembra como é que resolve a regra de 3, né? Ninguém tem dúvida nisso, tem? Porque daqui para frente vai ser só a regra de 3. Então, só para quem ainda pode ter dúvida nessa regra de 3, eu vou multiplicar em cruz. Então, eu faço 98 vezes x, então fica 98x. Multiplico em cruz, né? É igual
do outro lado, 196 vezes 65. Opa, que tá ruim a minha canetinha aqui. 196 vezes 65. Tranquilo, pessoal? Faço 196 vezes 65 e depois eu divido por 98. E chego aqui, então, em 130. Tudo bem? Sim. Tudo certo. Beleza. Exercício 7. Ele fala que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Mineração, o Brasil é o terceiro maior produtor do minério bauxita, matéria-prima para a fabricação de alumínio. Sabendo que são necessários 100 gramas de bauxita para produzir 30 gramas de alumínio, qual seria a massa desse minério para produzir 600 gramas desse metal? De novo, pessoal, uma regra de 3, né? Você vai, então, relacionar o minério com quanto de alumínio que você forma. Diz que com 100 gramas de bauxita, nós formamos 30 gramas, né, de alumínio. Para você formar 600 gramas de alumínio, qual a quantidade de bauxita necessária? X. Então, está aqui a sua regra de 3. Multiplica em cruz. 30 vezes X vai ser igual a 100 vezes 600. E resolvendo a continha, você vai chegar num X de 2.000 gramas, que equivale a 2 quilos. 2 quilogramas de bauxita. Tranquilo, galera? Tranquilo. Tranquilo, professor. Podemos ir adiante? Podemos. Sim. Muito bem. Vamos entrar, então, aqui no cálculo estequiométrico, que nós já tínhamos comentado, né? Então, a estequiometria envolve aí, né, os cálculos que você faz com previsões de quantidades de reagentes e produtos envolvidos numa reação química. Então, é sempre importante lembrar que, em uma equação química, os coeficientes estequiométricos indicam a proporção em mol da sua reação. Então, veja um exemplo que é dado aqui. Tenho essa reação química N2 reagindo com H2 para formar NH3. Os coeficientes do balanceamento aparecem aqui 1 para o N2. Oi? Rapidinho, eu poderia voltar na letra D do número 6, por favor? A parte de cima. Essa parte escrita de tirar print, por favor. D da 6. Essa B de bola. Já tirei print, agradeço, professor. Então, aqui, pessoal, os coeficientes estequiométricos, que são os números que vêm do balanceamento, indicam para nós a proporção em mol da nossa reação química. Então, vejam que nessa reação que foi mostrada aqui, do N2, eu tenho um coeficiente igual a 1. Significa que a proporção em quantidade de matéria, em mol, é de 1 mol. Para o caso do H2, o coeficiente dele é 3. Então, a proporção em quantidade de matéria é de 3 mol. E a amônia, NH3, o coeficiente é 2. Significa que a proporção em mol é de 2. 2 mol de amônia estão se formando. Então, vejam que na nossa equação química, esta que foi mostrada, eu posso, então, mostrar essas proporções em mol, quanto que está reagindo de cada um, 1 mol de nitrogênio para 3 mol de hidrogênio, formando 2 mol de amônia. Eu posso usar uma proporção em massa, porque eu sei que eu transformo a quantidade de matéria em massa. Então, o nosso nitrogênio tem uma massa de 28 gramas em 1 mol, então está multiplicado por 1 aqui. O nosso hidrogênio tem uma massa de 2 gramas, massa molar, e vejam que a proporção dele é de 3 mol, portanto eu multiplico por 3. E NH3 tem uma massa molar de 17 gramas, e o coeficiente é 2, portanto multiplico por 2, porque eu tenho 2 mol.
Se eu quiser usar a quantidade em moléculas na proporção, eu sei que 1 mol tem sempre 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, para o nitrogênio, a proporção é de 1 mol, vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas. Para o hidrogênio, eu multiplico por 3, porque a proporção é de 3 mol. 3 vezes 6 vezes 10 a 23. E para o NH3, para a amônia, o coeficiente é 2, então eu tenho 2 mol de amônia, né? Multiplico por 2, 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Se eu quiser usar a proporção em volume molar, na CNTP, eu sei que 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Então, para o caso do nitrogênio, o coeficiente é 1 mol, né? Multiplico por 1. 1 vezes 22,4 litros. Para o hidrogênio, multiplico por 3. 3 vezes 22,4 litros. E para a amônia, o coeficiente é 2, multiplico por 2. 2 vezes 22,4 litros. Então, eu não posso esquecer de, quando for montar as proporções, de multiplicar pelo coeficiente estequiométrico da substância que está presente na reação química. Então, qual é o passo a passo para você se organizar para fazer um cálculo estequiométrico? Primeiro passo, a equação tem que estar balanceada. Observam que ela tem que estar balanceada, os coeficientes estequiométricos têm que estar presentes. Aí você vai verificar a proporção que você vai trabalhar. Em quantidade de matéria, primeiro. Quantos mol de cada um estão reagindo entre si? A proporção em mol. E, finalmente, você vai relacionar essa proporção em mol, de quantidade de matéria, com as grandezas que estão sendo indicadas no enunciado. Ele pode querer que você faça os cálculos em termos de massa, em termos de volume, em termos de número de moléculas. E, no final, você vai cair numa regra de 3, claro, e aí você vai relacionar as informações e calcular o que está sendo pedido. Tudo bem até aqui, turma? Tudo. Reagente em excesso e reagente limitante. Que definições são essas, então? Reagente em excesso significa que você está colocando uma quantidade deste reagente que está maior do que o necessário, está maior do que a quantidade que aparece na proporção estequiométrica. Então, ele acaba sobrando no final. Ele não reage totalmente, porque ele foi colocado em excesso, ele foi colocado numa quantidade que está acima da quantidade que é de proporção estequiométrica, da proporção que segue a lei de Proust. Então, digamos que você tem uma reação aqui, como foi mostrado aqui da amônia. Digamos que você precisasse de 28 gramas de amônia e 6 gramas de hidrogênio. Ao invés de colocar 28 gramas para a reação, você colocou 50 gramas. Então, você colocou uma quantidade maior do que era necessária para que acontecesse o consumo completo dele. Ele vai sobrar no final. Então, nós chamamos isso de reagente em excesso. E se você tem um reagente em excesso, por definição, aparece o que nós chamamos de reagente limitante. Quem que é o reagente limitante? Será aquele que vai ser completamente, consumido. E quando ele acaba, vai sobrar o outro reagente, que é o nosso reagente em excesso. Então, o reagente limitante é ele que vai determinar quanto de produtos vão ser formados, né? Ele está colocado numa quantidade onde ele vai ser completamente consumido. E os outros reagentes vão acabar sobrando. Tá claro aqui, pessoal? Veja aqui um exemplo. O exemplo que é colocado aqui, né? Ele fala o seguinte, vai produzir sulfato de sódio. E esse sulfato de sódio, ele colocou 160 gramas de ácido sulfúrico e 120 gramas de hidróxido de sódio numa solução aquosa. Beleza, aí você escreve a equação química balanceada. O ácido sulfúrico, H2SO4, deixa eu pôr a minha canetinha aqui, ver se dá. Então, você coloca aqui o ácido sulfúrico, H2SO4, o hidróxido de sódio, NaOH, vai formar o sulfato de sódio, Na2SO4, e vai formar água.
H2O. O balanceamento pede que você tenha 2 sódios, NH2. Então, aqui na frente aparece um coeficiente 2 para o NaOH. O balanceamento pede que você tenha, né, um enxofre, aparece um enxofre aqui. Ele pede que tenha 4 hidrogênios, porque eu tenho 2 hidrogênios no ácido, e eu tenho 2 hidrogênios no NaOH, multiplica por 2 aqui, são 4 hidrogênios, então eu tenho que ter 2 vezes 2, 4 hidrogênios, aparece esse coeficiente 2 para a água. E a equação fica balanceada. Notem, então, que os coeficientes estequiométricos vão indicar para você a proporção em mol. Eu tenho 1 mol de ácido sulfúrico reagindo com 2 mol, ou 2 mols, né, de hidróxido de sódio, para formar 1 mol de sulfato de sódio e 2 mols de água. Aqui os 2 mols de água. Tudo bem até aqui, turma? Sim. Tudo. Muito bem. Então, escrevemos a equação. Rapidinho, a gente só vê quando a quantidade de mols, exemplo, tem 2 mols porque tem 2 NaOH, né? É isso mesmo. Ok, agradeço. Aí nós escrevemos a equação balanceada, escrevemos a proporção em mol de cada uma das substâncias, reagentes e produtos. E agora nós vamos fazer a relação do que nós precisamos, né? Qual vai ser a relação que nós precisamos? Veja, 1 mol de ácido sulfúrico necessita de 2 mols de hidróxido de sódio para a reação ser completa. 1 mol de ácido sulfúrico tem quanto em massa? 98 gramas. Por quê? Eu pego as massas atômicas, oxigênio 16 vezes 4, enxofre 32 vezes 1, hidrogênio 1 vezes 1, faço a somatória e chego em 98 gramas. Para cada mol, é a massa molar. O hidróxido de sódio, mesma coisa. O sódio tem uma massa de 23, o oxigênio 16, o hidrogênio 1, 23 mais 16 mais 1, 40 gramas por mol. E percebam que a proporção de NaOH é de 2 mol, portanto, eu faço 2 vezes 40, proporção de 2 mol. Tudo bem até aqui, pessoal? Pode explicar de novo, por favor? Por que dá 98 gramas? O hidrogênio, H2SO4. Então, eu vou calcular a massa molar dele, a massa de 1 mol. H2SO4. Essa é a fórmula dele. Separa os elementos. Separa o hidrogênio, separa o enxofre, separa o oxigênio. Vai na tabela periódica e vê qual que é a massa atômica de cada um deles. Do hidrogênio, a massa atômica é 1. Do enxofre, a massa atômica é 32. Do oxigênio, a massa atômica é 16. Quantas vezes aparecem os elementos na fórmula? O hidrogênio aparece 2 vezes, H2, então eu multiplico por 2. E aqui embaixo, eu faço a somatória. Para o hidrogênio, 2 vezes 1, 2. Mais. O enxofre aparece só uma vez na fórmula, então eu já escrevo aqui embaixo 32. O oxigênio aparece 4 vezes na fórmula, então eu multiplico aqui por 4. 16 vezes 4. Eu vou chegar aqui, então, em quanto? Quanto é que dá 16 vezes 4, pessoal? Me ajuda aí. 50. E quanto? 64. 64. A minha caneta está travando aqui. Ops, agora foi. Aí fizemos para o oxigênio. Somando todo mundo, chegamos em 98. Ou seja, opa, está muito ruim essa canetinha hoje. 98. Por que 98? 2 mais 32 mais 64, 98. Então, para o nosso H2SO4, a massa de 1 mol é 98 gramas. Faço a mesma coisa para o NaOH. Eu somo para o sódio
a massa dele é 23, lá na tabela periódica. Para o oxigênio, 16, tabela periódica. E para o hidrogênio, 1. 23 mais 16 mais 1, portanto, 40 gramas por mol. Então, aqui a massa molar de 1 mol de NaOH, 40 gramas. A proporção dele na equação é de 2, por isso eu tenho que multiplicar aqui na frente por 2. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Muito bem, então nós fizemos aqui as proporções em mol e agora estamos trabalhando com as proporções em massa. Quer dizer, então, que para 98 gramas de ácido, eu preciso de 80 gramas de base, 2 vezes 40. Se eu quiser fazer algum cálculo estequiométrico, eu vou utilizar essa proporção, vai ser minha base, né? A proporção estequiométrica. Então, vejam lá. Se 1 mol de ácido reage com 2 mol de base, eu sei, então, que 1 mol de ácido tem 98 gramas e reage com 2 mols de base, 2 vezes 40 gramas. Se eu colocar 160 gramas de ácido, qual a quantidade de base que vai ser necessária? 120 gramas. É uma regra de 3 aqui, concorda, pessoal? Sim. Tranquilo? Essa regra de 3, então, se você quiser, né, determinar qual é a quantidade, né, que foi utilizada, lá no enunciado, então ele colocou uma quantidade em excesso lá de ácido, né, com relação à base. Então, se você tem 160 vezes 2 vezes 40 gramas, te dá 12.800. E aqui, 120 vezes 98, 11.760 gramas. Essa é a proporção. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Se você quiser determinar, né, a massa lá de um produto, você sempre vai utilizar o reagente limitante. Então, quando você faz uma regra de 3 para descobrir quanto de um produto vai ser formado lá no seu cálculo, sempre você vai considerar o reagente limitante, porque o reagente em excesso, o que acontece? Ele vai sobrar, né? Vai sobrar no final do processo. E ele vai te dar uma informação errada ele na sua regra de 3. Deixa eu avançar aqui um pouquinho para falar de pureza, né? O que significa essa tal de pureza lá no seu cálculo estequiométrico? Significa que quando você pega um reagente, esse reagente ele pode estar misturado com outras substâncias que não participam da reação química. Então, se você tem, digamos que você vai reagir alumínio metálico, lá com um ácido qualquer. Se esse alumínio metálico que você tem como reagente tiver alguma outra substância misturada nele, algum outro metal, quem vai reagir apenas é o alumínio. E aquela outra substância que está misturada, a gente vai considerar como sendo uma impureza. E a impureza não vai participar da reação química, né? Então, quando você for fazer um cálculo, né, estequiométrico, você tem que considerar se o seu reagente está puro. Se ele não estiver puro, você tem que descobrir qual é a quantidade, né, de outras substâncias que tem ali misturada para descontar a massa dele. Veja um exemplo do que é colocado aqui, né, nessa questão aqui. Ele falou aqui que em setembro de 1998, cerca de 10 mil toneladas de ácido sulfúrico foram derramadas nas Bahamas, né? E aí os caras colocaram, né, carbonato de cálcio, CaCO3, para poder neutralizar esse excesso de ácido sulfúrico, né? Esse carbonato, né, que eles colocaram, ele vai reagir com o ácido sulfúrico na seguinte proporção aqui. Ele fala que a reação é H2SO4 reagindo com carbonato de cálcio, CaCO3, para formar sulfato de cálcio, é um sólido, né?
e vai liberar água e gás carbônico na sua reação. Aí, ele diz que você pode avaliar o esforço de mobilização, tal, para carregar os caminhões, né, com material neutralizante. Para transportar certo calcário, que tem 80% de carbonato, quer dizer que ele está 80% puro, ele tem 20% de impurezas, o número de caminhões que ele vai precisar, sabendo que cada caminhão comporta 30 toneladas, vai ser próximo de quanto? Então, veja, ele fez a reação usando 1 tonelada de ácido sulfúrico e usou 1 tonelada de carbonato de cálcio. Precisa saber quanto que vai usar de carbonato de cálcio, né? Já que ele está com 80% de pureza. O passo a passo, então, para você resolver isso, é escrever a equação química balanceada. 1 de H2SO4, reage aqui com 1 de carbonato de cálcio, para formar 1 sulfato de cálcio, e 1 de H2O e 1 de CO2. Tudo balanceadinho com os coeficientes. Significa, então, que para o ácido sulfúrico precisa de 1 mol, carbonato de cálcio precisa de 1 mol. E os demais, todos com coeficiente 1, têm, então, uma proporção estequiométrica de 1 mol. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pensar na pureza do nosso carbonato. Ele falou que o carbonato tem 80% de pureza. Significa que 20% daquela massa, né, é de impureza, é o que não vai reagir. Então, vejam, se você derramou 10.000 toneladas de ácido e você vai usar 10.000 toneladas de carbonato de cálcio, dessas 10.000 toneladas de carbonato de cálcio, você precisa descontar a impureza. Você vai ter só 80% do carbonato. Então, se você aplicar 80% dessa quantidade, se eu tenho 80% de pureza de carbonato, aquele material que ele aplicou lá, que ele jogou, ele vai ter a quantidade de impureza que eu vou calcular usando uma regra de 3. Deixa eu fazer a regrinha aqui para vocês verem. Notem que em 10.000 toneladas de carbonato de cálcio, eu tenho 80% de pureza. Para ser 100% carbonato de cálcio, qual é a quantidade daquele material que eu tenho que jogar lá? X. Então, eu tenho que colocar 12.500 toneladas do calcário, porque esse calcário só tem 80% de carbonato de cálcio. Tudo bem, pessoal? Tudo. Agora eu vou lá para o processo lá do cálculo, né, de caminhões. Veja que, então, um caminhão aguenta 30 toneladas. Se você precisa jogar 12.500 toneladas de calcário, quantos caminhões você vai precisar? Y. Resolve a regra de 3, multiplica em cruz, né? Então vai ficar 30 vezes Y, vai ser igual, então aqui 30 vezes Y, vai ser igual a 12.500 vezes 1. Isola lá o Y, né? E determina 416,7, e você vai arredondar, claro, aqui para em torno de, né, 400 caminhões. Ele falou um valor aproximado, porque lá nas alternativas que ele apresentou, o que se aproximava mais de 400, estava aqui, né? As outras alternativas falou em 500, aí passou muito longe, 100, 200, 300, então mais próximo aqui, 400 caminhões. Tranquilo, galera? Tranquilo. Rendimento de uma reação química, aí o que acontece, pessoal, no rendimento? As reações nem sempre, né, vão formar a quantidade de produtos que a gente prevê através do cálculo estequiométrico. Pode ser que a reação não aconteça 100%. Então, digamos que você faz uma reação química onde você lá, pela estequiometria, pela proporção estequiométrica, você prevê que vão formar 100 gramas de um produto, na verdade não se formam 100 gramas, se formam 80, por alguma condição, né? E se formou só 80 dos 100 gramas que você preveu,
o rendimento da sua reação foi de 80%. Né? Então, a gente sempre trabalha com essa ideia, né? Nós temos um rendimento teórico, que é aquele que está baseado na proporção estequiométrica, e esse rendimento teórico é de 100%, na teoria. Mas o rendimento real, ele vai ser sempre um valor X, um pouco a menos do que você prevê na teoria. Isso nós chamamos de rendimento. Então, pode ser que apareçam exercícios onde ele informe para você que o rendimento da reação foi de tanto. Você vai ter que aplicar isso depois dos cálculos que você faz. Então, um exemplo que ele dá aqui, ó, o óxido de cálcio, CaO, cal virgem, né? Ele é obtido pela decomposição do carbonato de cálcio, CaO3, né? E aí ele falou que se você considerar um rendimento de 60%, qual a massa de cal virgem produzida com 20 quilos de carbonato de cálcio? Então, o que você vai fazer? Primeiro, escrever a equação balanceada. Vem aqui, escreve a equação balanceada. 1 para o carbonato de cálcio vai formar 1 dióxido de cálcio, que é a cal. Essa aqui é a cal. E vai liberar 1 de CO2. Balanceamento aqui, coeficiente 1 para todo mundo. Então, qual é a proporção estequiométrica em mol? 1 mol de carbonato vai produzir 1 mol de óxido de cálcio e vai formar 1 mol de CO2. O exercício quer que você faça os cálculos em massa, né? Então, quem é que vai se relacionar aqui? Quanto de carbonato e quanto de cal que é formado? Eu vou usar o carbonato relacionado com o óxido de cálcio. Vou descobrir, então, né, qual que é a massa molar, a massa de 1 mol desses caras. Para o carbonato de cálcio, são 100 gramas. Cálcio 40, carbono 12, oxigênio 16 vezes 3, portanto, 1 mol de carbonato tem 100 gramas. O óxido de cálcio eu faço a mesma coisa, a massa molar dele. 40 do cálcio, 16 do oxigênio, 40 mais 16, 56 gramas. Significa, então, que 100 gramas de carbonato reagem para formar 56 gramas de óxido de cálcio, se a reação fosse 100% de rendimento, né? Rendimento teórico. Vou montar minha regra de 3 aqui embaixo, então. Já que eu sei a proporção estequiométrica, vou fazer o cálculo para a reação considerando se fosse 100%. Então, vamos lá. Se 100 gramas de carbonato formam 56 gramas de cal, se eu colocar 20 quilogramas de carbonato, quanto que eu formaria de cal? X. Multiplico isso em cruz, 100 vezes X é igual a 20 vezes 56. E resolvendo a minha continha, X vai ser igual a 11,2 quilos de cal. Isso se o rendimento, né, teórico, se fosse 100%. Mas o enunciado falou que o rendimento foi 60%. Então, você monta outra regra de 3. Se 11,2 quilos de cal corresponde a 100% rendimento teórico, para formar 60% de rendimento, que foi o real, quanto que você usou, então? Quanto que você obteve lá de cal? É o seu Y, né? Resolve sua regra de 3 e você chega, então, em 6,72 quilos de óxido de cálcio. Valor real. Você, então, fez o cálculo estequiométrico e viu que, se o rendimento fosse 100%, formaria 11,2 de cal. Mas, como o rendimento foi 60%, você aplica 60% em 11,2 e determina que o rendimento real, o valor real, né, foi de 6,72 quilos. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Tudo Tranquilo até aqui? tranquilo. Tranquilo. Estão vendo aqui essas atividades, turma? Ai, meu Deus, sim, professor.
Então A aí, ó, diversão, yay. página Por 26, que, meu Deus? página 27. E aqui na página 28 tem um textinho aí para responder, né, uma questão aí a respeito desse texto. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo. Então, vamos fazer esses exercícios, este divertimento, e na próxima aula nós retomamos, né, a correção e damos sequência aí no nosso conteúdo. Ok, galera? Tá. Ok, professor. Ok, professor. Beleza, então. Pessoal, um abração para vocês, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até, professor. Tchau. Até o próximo episódio de Jotão. Até mais, um abração. Tchau, tchau.